Volta, o assunto agora é tendências no varejo. Eu vou conversar com Vera Bermudo, que é CFO e conselheira de administração da Plurix. É o braço de varejo alimentar do grupo Pátria Investments. Vera, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vera, queria entender como foi a sua trajetória até aqui, até chegar a ser CFO da Plurix e conselheira de administração. Boa noite, Cris. Grande prazer estar aqui com vocês. Bom, eu venho de uma família bastante humilde do subúrbio do Rio de Janeiro e sempre acreditei que para chegar a algum lugar a gente tem que ter uma educação muito forte e também trabalhar muito. Então, desde muito cedo comecei a trabalhar e desde os 15 anos e sempre parte do meu salário eu investi na minha formação técnica, fui galgando posições maiores, cheguei a ser CFO na Embratel, CFO na General Electric, CFO na Pernambucanas, também conselheira na General Electric e, dado o momento, 2024, o Pátria me contratou para ser CFO do Pátria e também conselheira das investidas do Pátria, da divisão da Plurix de varejo alimentar. O que a Plurix faz exatamente? Basicamente, um conglomerado de supermercados, é uma rede supermercadista que atua em Santa Catarina, Paraná e também São Paulo. O braço do Pátria, que tem aí os seus cerca de 10 bilhões de reais aproximadamente, 20 mil colaboradores e trabalha nesse segmento de varejo alimentar. Maravilha. Quais são as principais estratégias financeiras que as empresas devem ter como foco, na sua opinião, para impulsionar o crescimento nesses próximos anos? Aí eu falo de empresas em geral, você como CFO. Legal. Bom, basicamente a gente pode falar de um pilar super importante, que é de digitalização, que consiste em você atuar com frentes tecnológicas que vão te permitir criar alavancas para aumento de produtividade, tomar decisões mais assertivas. Tem a busca constante de eficiência operacional, que é você racionalizar os seus recursos e também é toda uma questão de governança que vai te ajudar a ter mais transparência, poder trazer maiores talentos para dentro da organização, ter acesso a capital e consideravelmente melhorar, ampliar as oportunidades que você tem de perenidade corporativa. Como é que você imagina que as empresas do varejo devem se posicionar em relação às tendências emergentes? A gente acabou de acompanhar a NRF, que é a maior feira de varejo que aconteceu essa semana nos Estados Unidos, com muitas tendências, inclusive falamos disso aqui ontem no nosso Times Brasil. Queria entender como é que você acha que essas empresas devem se posicionar em relação a isso. Então, são três grandes tendências que a gente tem, algumas já conhecidas e outras que se perpetuam, né? A omnicanalidade, que é basicamente você ter de uma forma muito fluida a questão do físico e o digital. Então, o cliente tem que perceber que ele comprando na sua loja, tanto faz se for uma loja física ou digital, ele está comprando na mesma empresa. Então, tem que ter essa fluidez. Dos multicanais, né? Exatamente, multicanalidade. Multicanalidade, isso daí. Tem toda uma questão também de sustentabilidade. A gente pega uma pesquisa que a Ernst Young, por exemplo, trouxe para a gente, diz que 73% dos consumidores eles já dão preferência para produtos que estejam mais associados a iniciativas pró-meio ambiente. Então, além dessa questão, a gente tem uma questão de personalização, que é a utilização de dados. A gente fala tanto em tecnologia, em inteligência artificial, mas é como que você utiliza os dados para personalizar a experiência do cliente, fazendo com que ele se sinta mais acolhido e especial pela tua empresa. Isso é muito interessante, muito importante nesse mercado cada vez mais, né? Como é que as empresas do varejo, elas estão diversificando o portfólio delas e se diferenciando da concorrência? O que fazer para ser diferente? Então, no momento em que a gente tem tanta coisa chamando a atenção do cliente, basicamente a gente tem o foco em nicho. Então, você pega, por exemplo, tem muitas empresas que elas estão agora atuando em mercados como, por exemplo, produtos orgânicos. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele traz para a gente que, mais ou menos, os produtos orgânicos, mais ou menos, eles têm crescido a uma ordem de 30%. Então, esse é um nicho de mercado. Uma outra coisa é marcas próprias, por exemplo. Marcas próprias, que já responde mais ou menos para as empresas grandes de varejo de capital aberto, é 20% da receita. Então, são formas de você diferenciar a tua empresa, nichando ou procurando novos mercados. Essa questão das marcas próprias é algo que vem crescendo nos últimos anos? Exponencialmente. Quando você pega na Europa, por exemplo, você olha para a Europa, a gente tem empresas na Europa cujo portfólio, cerca de 60%, 65% já é marcas próprias. Marcas próprias. Aqui no Brasil ainda é muito incipiente, mas quando você vai olhar para o segmento de varejo alimentar, as 4 maiores empresas que são listadas no capital aberto,
a gente vê que cerca de 20% da receita já é marcas próprias. Isso fideliza o cliente e aumenta a rentabilização do negócio. Queria voltar a falar de sustentabilidade. Você passou por isso rapidamente, queria aprofundar um pouco mais. Claro. Quais são as iniciativas de responsabilidade social e de sustentabilidade que o segmento do varejo deve utilizar para contribuir positivamente com a comunidade, com o meio ambiente, aí pensando naqueles 3 pilares do ESG? Legal. Bom, a gente tem a máxima que é tudo que a gente possa fazer pelo meio ambiente, pelo social é fantástico, porque isso daqui é a casa que a gente habita, né? Mas falando no linguajar corporativo, as empresas entendem aquilo que eu vou aplicar de recurso e quanto que eu tenho de retorno. Então, quando você olha para essa esfera, a gente vê o seguinte, as empresas entendem green is green, ou seja, para eu fazer bem para o ambiente, eu quero os dólares, eu quero receita de volta, né? Mas, quando a gente entende que toda vez que você trabalha em iniciativas para diminuir o desperdício, quando você trabalha, por exemplo, com economia circular, a McKinsey, por exemplo, numa pesquisa que eles fizeram, eles trazem que quando você aplica iniciativas de economia circular, você tem cerca de 20% de redução nos seus custos. Isso é aumento de lucratividade na veia. Então, são iniciativas que você tem para ajudar o meio ambiente, mas ao mesmo tempo aumentar a lucratividade. Falando do ponto de vista social, é muito bacana quando você emprega as maiorias minorizadas, né, do ponto de vista de fazer o bem socialmente, mas vamos olhar para o ponto de vista da empresa também. Quando você tem um turnover numa indústria de varejo alimentar, por exemplo, que chega a 70% ao ano, por exemplo, você atuar com iniciativas de empregabilidade, empregabilidade para maiores de 60 anos ou para maiorias minorizadas, o que vai acontecer é que você vai reduzir automaticamente o seu nível de turnover e, consequentemente, a sua empresa vai gastar menos com a parte de recrutamento, você vai reduzir toda a parte de investimento em treinamento, porque os seus funcionários vão ficar mais na sua empresa e mais fidelizados. Vão deixar de sair tanto, Exatamente. Né? Antes da gente terminar, que o nosso tempo está acabando, eu queria que você trouxesse aqui para a gente conselhos para quem almeja estar onde você está hoje, para mulheres que almejam chegar a cargos de liderança. Procurem uma boa formação técnica e também de trajetória profissional. Ninguém nasce CFO, conselheiro, docente, a gente se forma. Tenham coragem de acreditar no seu potencial, nas suas capacidades e verbalizem aquilo que vocês querem. E, acima de tudo, contem com uma boa rede de apoio, porque é importante a gente ter mentores, interlocutores que possam interceder pela gente no desenvolvimento da nossa carreira. Muito obrigada, Vera. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Boa noite. Bom demais.